Olá, tudo bem? Como vai? Nessa aula nós iniciaremos o último representante que compõe o reino protoquitista. Você lembra de reino protoquitista? Aulas anteriores falamos desse reino o tempo todo sem parar. Falamos de protozoários, doenças causadas por protozoários, que são as protozooses, e hoje iniciaremos esse assunto, o último representante desse reino, que são as algas. Vamos recapitular? E a sua última chance, junto com o Daltinho, de entender esse reino protoquitista. Há um tempo atrás, o termo mais comum usado, e na verdade é também usado bastante hoje ainda, é o termo reino protista. Todo mundo fala protista, protista, protista. Hoje o melhor, o mais bem empregado é protoquitista, apesar de muitas divergências ainda em torno desse assunto. O antigo reino protista, a antiga nomenclatura ainda muito empregada, reino protista, quem que esse reino abrangia? Ele abrigava seres que eram, repetindo, unicelulares. E quem eram esses seres unicelulares? Protozoários e algas, porém algas unicelulares, algas microscópicas, algas que são mais simples. Nós chamamos de euglenofícias, pirrofícias e crisofícias, ou euglenófitas, crisófitas e pirrófitas. Você vai perceber que nessa aula eu vou introduzir mais uma alga simples, que já estava supostamente abrigada dentro desse reino protista. Ah, por que eu vou fazer isso? Eu vou te explicar. E existem outras algas que são algas multicelulares, algas mais complexas, algas macroscópicas, que eram colocadas dentro do reino vegetal, dentro do reino metáfita. E trouxeram essas algas para cá e colocaram dentro desse reino, que hoje recebe o nome de protoquitista. São as clorófitas ou clorofícias, rodófitas ou rodofícias, feófitas ou fiofícias. Então, essas três algas multicelulares, que são algas macroscópicas, estavam lá dentro do reino vegetal, do reino metáfita, e trouxeram essas algas para cá, dentro do reino protista, que hoje é chamado protoquitista. Compactando a ideia, é isso aí, tá? Então, hoje o reino protoquitista tem seres uni e multicelulares. O termo empregado, reino protista, é mais para seres unicelulares. Quando as algas multicelulares foram colocadas dentro desse reino, empregou-se a nomenclatura protoquitista. Beleza? Então, protozoário, nós já encerramos essa ideia. E as algas que são empregadas dentro desse reino, então são duas categorias. Algas unicelulares, microscópicas, são algas mais simples, e algas multicelulares, que são algas mais complexas, são algas macroscópicas. Eu vou dividir essa aula em duas partes. Nessa aula, nós focaremos a introdução de algas, o que elas são, a importância ecológica, a importância econômica e as algas mais simples. Na outra videoaula, parte 2, nós focaremos as algas macroscópicas, que são as algas mais complexas, e o tipo de reprodução de algas. Alga é um assunto complicado, por quê? Porque ele se torna complicado e um pouco cansativo. Há vários grupos de algas. A classificação de alga é bem complicado, porque ele é muito diversificada. O que o Daltinho vai fazer para você? Eu vou compactar. Eu vou colocar nessa aula, junto com a próxima aula, 7 grupos de algas. 4 grupos nessa aula e mais 3 grupos na outra aula. Mas, Dalton, você falou que você ia ajudar. Você vai colocar 7 grupos de alga. Tem mais. Então, quando você pega livros, apostilas, quando você for trabalhar com materiais, você vai encontrar, inclusive, outras categorias que eu não vou citar por aqui. E que nós faremos? Eu vou tentar compactar para você aquelas que eu ainda vejo em vestibular, que também não é muito. Assuntos como fungos, por exemplo, que aparecem também pouco, ainda um pouco melhor do que algas. Então, alga é um assuntinho realmente um pouco mais raro, que eu vou tentar compactar e colocar principais mecanismos e principais características, facilitando a sua vida quanto a esse assunto. Mas algo porque ela se torna muito complexa, porque é um grupo de seres muito diversificado, muito variado. Eu vou pegar 7 grupos principais, vou compactar com as principais ideias e vou colocar para você. Beleza? Vamos começar por aqui. Primeiro, algas. Eu não posso confundir com vegetais. Plantas seria outra coisa. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. As algas pertencem a um grupo diferente de seres. Tá? Não é pelo número de células, não é pelo pigmento. O principal fator que difere, entre outros que eu vou citar com você, vamos começar por aqui. É o fato do embrião das algas. O embrião das algas não depender do organismo materno para poder se nutrir. O que não acontece com os vegetais. Nos vegetais, nas plantas, briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, o embrião ele depende do organismo materno para fazer a sua nutrição. Depende. As algas não dependem. O embrião da alga não depende do organismo materno para fazer a sua nutrição, entre outras diferenças que nós veremos aí, tá? Então vamos iniciar algas, primeira parte, as algas mais simples, tá? Que são algas unicelulares.
com características gerais que veremos nessa videoaula, tá? Então, alga, parte 1. Características gerais. Primeiro, são seres eucariontes. Mas, Dalton, não tem nenhuma alguinha que é procarionte? Não, não tem. Todas as algas são eucariontes, todas elas. Todas elas. Ah, mas eu lembro, Dalton, que tinha um ser que eu já estudei, já escutei, algas azuis. E essas algas azuis pertenciam ao reino Monera. Então, elas são procariontes. Pois é, esse termo não existe mais. Por que o termo alga azul? Hoje você chama de cianobactérias. Mas por que foi chamado de alga azul? Porque são bactérias que fazem fotossíntese. Então, há muito tempo atrás, classificação antiga, por serem seres unicelulares que faziam fotossíntese, foram enquadrados como algas. E pela cor meio azulada, por esse termo ciano, foram chamadas de algas azuis. E perceberam com o tempo, com estudo, com aprofundamento, que não são algas, são bactérias que realizam o mecanismo fotossintético. Foram chamadas de cianobactérias, bactérias azuis, ok? Então, todas as algas são eucariontes, e claro, são fotossintetizantes, elas realizam fotossíntese, todas elas. O pigmento mais comum, o pigmento que você mais escuta é a clorofila. Onde está a clorofila? Em organelas chamadas cloroplastos, já que esses seres são eucariontes, né? Um ser eucarionte tem carioteca, núcleo delimitado, material genético dentro da carioteca, existem organelas, né? A organela da fotossíntese é o cloroplasto. Os pigmentos que absorvem luz estão dentro dessa organela que é o cloroplasto. Perceba que tem algas, então, repetindo, unicelulares e multicelulares. Quando a alga é uni ou é multi, nessas células, eu tenho duas opções. Pode existir um único cloroplasto enorme ou vários cloroplastos pequenos que se encontram espalhados pelo citoplasma. E nesses cloroplastos existe o pigmento que é a clorofila, que dá a cor verde para os vegetais. Entenda, toda alga tem clorofila. Toda ela, mas nem toda alga é verde. Perceba de acordo com a figura, algas verdes, algas meio amareladas, meio amarronadas, algas com a cor meio avermelhada. Tem várias cores de algas diferentes. Mas a clorofila sempre aparece. O que acontece, na verdade, eu vou até chegar um pouco mais perto com você para te deixar clara essa ideia. A clorofila sempre aparece em todas elas, todas elas. Só que tem outros pigmentos que podem aparecer juntos, como a xantofila, caroteno, fucoxantina, ficoeritrina, ficocianina. Tem outros pigmentos que aparecem juntos. E devido à predominância desses pigmentos, eles mascaram a clorofila, que é a cor verde. E aparece uma outra cor, amarelada, castanhada, acinzentada, avermelhada. Então, na verdade, a clorofila sempre aparece, sempre está presente. Principalmente a clorofila A, porque a clorofila B, C e D, a diferença é muito pequena, nem sempre aparece, mas a clorofila A está presente em todas as algas, tem a cor meio esverdeada. Ah, mas a alga não é sempre verde, porque outros pigmentos, principalmente caroteno e xantofila, são pigmentos que aparecem em uma quantidade um pouco maior e acaba mascarando essa cor esverdeada que a alga tem, mas sempre tem clorofila, perfeito? Entenda então, pigmento, clorofila sempre vai existir, outros pigmentos podem aparecer mascarando a cor da clorofila, tá? São unicelulares ou multicelulares, como já citado, algas microscópicas e macroscópicas, algas mais simples e algas mais complexas, ok? E maiores produtores de oxigênio do planeta. Ah, Dalton, a Amazônia é o pulmão do mundo, errado. Sabemos há muito tempo que isso não é verdade. As plantas, na verdade, produzem, em média, no máximo, 10% do oxigênio que renova o ar da atmosfera. As algas, juntamente com algumas bactérias, chegam a uma porcentagem de 90%. Então, a maior produção de oxigênio é feita realmente pelas algas, junto com algumas bactérias. O hábitat, principalmente ambiente aquático, tem alga de água doce, tem alga de água doce, tem alga marinha de água salgada, mas também tem alga que você encontra em ambiente de terra firme, porém, terra firme úmida, é onde você vai encontrar essa alga aí, tá? O grande detalhe para diferenciar algas de vegetais: não tem tecido verdadeiro, ou seja, você não vai ver caule, você não vai ver folha, você não vai ver flor. Algumas algas são gigantescas. Tem um tipo de alga, uma alga parda ou marrom, chamada de kelps. Elas chegam a medir 60 metros. Olha, doutor, nunca nem na rua trombei com um kelp, um trem desse, mas é claro que você nunca viu. São algas marinhas, ficam presas ao substrato, no fundo marinho. São algas que chegam de 40 a 60 metros de altura. Olha o tamanho dessas algas, né? Então, são algas multicelulares muito grandes. Porém, a pessoa fala assim, nossa, olha o tanto de folha, olha o caule dela. Não tem caule, não tem folha, tá? Ela tem talo. Talos são estruturas filamentosas, estruturas compactadas, que lembram, na verdade, folhas, caules, mas a alga não tem isso. A alga tem talos. São seres talófitos, que não têm tecido verdadeiro. Cuidado, hein? Cuidado. E também são avasculares, não tem floema e não tem xilema.
O que acontece com alguns vegetais, não com todos, mas acontece com a maioria deles, né? São seres avasculares, também não tem vasos condutores, não tem floema, não tem xilema. Acabamos de comentar, pigmentação variada, vários pigmentos diferentes, e planctônicas e bentônicas. O que são seres planctônicos? Que ficam na superfície de grandes lagos, dos mares, dos rios. Bentônico que fica no fundo, preso no solo, preso no substrato, no fundo do mar, no fundo de um rio, no fundo de uma lagoa. Eu quero chamar a sua atenção. Quer dizer que essas algas que vivem na superfície, em suspensão, são chamadas de seres planctônicos. Só que a alga é o fitoplâncton, que é um componente do plâncton, que são seres planctônicos, né? Então, o plâncton é quem vive na superfície. São dois, na verdade, principais componentes: o fitoplâncton e o zooplâncton. O fitoplâncton, fito quer dizer planta, vegetal, tá? Então, o fitoplâncton são as algas. O zooplâncton corresponde a outros seres, como bactérias, protozoários, larvas de animais, microcrustáceos, que ficam em suspensão, formando plâncton. Então, existe o fitoplâncton, que são as algas, e o zooplâncton, que são outros seres que vivem em suspensão nos grandes rios, lagoas e mares, tá? O ser bentônico fica preso ao solo, ao substrato, normalmente então no fundo de um rio, no fundo do oceano. Perfeito? Introdução de algas, muito fácil de entender e, na verdade, são as características que mais interessam para a gente, tá? Importância econômica e importância ecológica, tudo separadinho para você. Importância ecológica, acabamos de comentar, são os grandes produtores de oxigênio do planeta. A partir da absorção de luz, as algas realizam fotossíntese, produzindo matéria orgânica e liberando oxigênio para a atmosfera. E essa matéria orgânica é utilizada ao longo da cadeia alimentar, ao longo da cadeia alimentar. Perfeito? Então, entenda. A cadeia alimentar, nossa tela parece que travou com os slides, né? Vamos lá. Não, esse de cá. Ao longo da cadeia alimentar, você percebe que essa matéria orgânica vai fluindo. Você não é por acaso que o fluxo energético na cadeia alimentar ele é unidirecional? Ele vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar, porque a alga é o produtor. É o primeiro nível trófico na cadeia alimentar. Ok? E a alga, sendo o primeiro nível trófico, ela absorve luz, realiza um mecanismo de fotossíntese, produz matéria orgânica, absorve energia, transforma energia luminosa em energia química que é levada ao longo da cadeia alimentar. Algas são importantíssimas, né? Importância econômica. Não, mas tem um monte delas. Mas tem um monte. Primeira, alimentícia. Acabamos de mostrar aqui uma figurinha que eu adoro. Eu amo um temaki. Eu gosto de uma comida japonesa. Se você gosta também, um sushi, um temaki, essa membrana preta em volta do sushi, que abraça o arrozinho, ou essa membrana preta formando o temaki, isso é alga. Tá vendo? Então, no dia a dia, nós utilizamos alga na alimentação. Várias balas, vamos falar agora de um espessante em balas, que são algas também, tá? Indústria farmacêutica. Na indústria, existe uma substância produzida por algas, chamada de carragenina, que é usada como corante, para dar cor, para geleia, gelatina, bala, sorvete. Então, também você usa na indústria farmacêutica. Inclusive, em volta também de uma cápsula de comprimido que você toma, uma cápsula de remédio, tem uma substância chamada de agar. Esse agar também é uma substância baseada nas algas, tá? É uma substância extraída de algas. É usada também na indústria farmacêutica, em volta daquela cápsula de comprimido, e também como espessantes. Acabei de comentar, o sorvete, essa pastosidade do sorvete, da gelatina, da geleia, tem a ver também com essa substância chamada de agar-agar, muito comum de vestibular. E a última ideia que é o biodiesel. Alguns combustíveis são hoje fabricados também tendo a alga como a matéria-prima. Beleza? Características gerais, e sendo muito sincero com você, 90% dessa aula se baseia nesse começo, que são as principais características de algas. Agora vamos começar. Antes que eu venha começar cada grupo, eu quero de novo recapitular com você. Nós temos duas categorias principais de algas: algas mais simples, microscópicas, ok? Algas unicelulares, e algas mais complexas, que vieram lá do reino metáfico, do reino vegetal, que são algas multicelulares. Eu vou, nessa aula, colocar para você as algas unicelulares, apenas elas, comentar apenas das algas mais simples, não pesando essa aula. Inclusive, essa aula eu fiz 2 vezes. Acabei de fazer essa aula, ela durou 40 e tantos minutos, muito pesada para você visualizar de uma vez só. Estou regravando e dividindo em 2 partes para ficar mais tranquilo de você visualizar. É muita coisa numa aula só. E para um assunto que, em se tratando de vestibular, nem é tão importante assim. Ok? Então vamos começar. Algas unicelulares, que são algas microscópicas, que são algas mais simples. Primeiro, euglenófitas. Normalmente, nós decoramos 3. Euglenófitas, crisófitas e pirrófitas.
ou euglenofícia, crisofícia e pirrofícia. O que eu farei nessa aula? Eu vou aumentar mais uma. Essa crisófita ou crisofícia tem várias divergências de acordo com o autor que você estuda, que você analisa. Alguns separam a crisofícia com outro tipo de alga chamada de diatomáceas. Para muitos autores, crisofícia ou diatomácea é o mesmo grupo, é a mesma coisa. Nós separaremos. Por quê? Didática. Mas, na verdade, é a mesma coisa. Para a gente vai ser a mesma coisa. Só que hoje, normalmente, em provas de vestibular, questões que eu vou colocar à sua disposição, a gente percebe que a diatomácea está separada das crisofícias ou crisófitas. Mas se vier como se fosse a mesma coisa, sempre foi assim. Durante muito tempo, diatomáceas ou crisófitas ou crisofícias. Hoje, por didática, alguns autores separam. Beleza? Primeiro tipo de alga mais simples, alga unicelular, são as euglenófitas, também chamadas euglenofícias. Tem muita curiosidade sobre elas. Primeiro, elas são unicelulares, são algas bem simples, são algas unicelulares, tá? Agora, o grande detalhe dessa alga, ela pode ser autótrofa e heterótrofa, mas da outra alga que come. Pois é, vamos começar com a divergência na classificação. É uma alga, então ela tem cloroplastos. Perceba de acordo com a figura, isso é uma euglena, e perceba que a euglena tem cloroplastos no seu citoplasma, na sua composição. Você tem cloroplasto, ela tem pigmento, absorve luz e faz fotossíntese, certo? Porém, na ausência de luz, ela faz fagocitose. Ela fagocita partículas. Então, olha só o que essa alga faz. Ela é autótrofa e heterótrofa ao mesmo tempo. Não é a única, não. Alguns dinoflagelados, que são as pirrófitas, também fazem isso. Mas, no geral, quando você vê essa alga em vestibular, é ela que é um pouco focada nessa ideia. Ela pode ser autótrofa e heterótrofa. Então, na presença de luz, beleza para ela, absorve luz e faz fotossíntese. Na ausência de luz, ela fala, beleza, estou legal. Ela come, ela é um ser que pratica o heterotrofismo. Ela realiza fagocitose de partículas. Então, é uma divergência muito grande. Por isso que alguns autores nem enquadram a euglena como alga, enquadram a euglena como protozoários. É muito comum você pegar uma prova falando o protozoário é euglena. Mas a euglena é uma alga. Pois é, mas tem uma divergência. Ela pode ser autótrofa e heterótrofa, tá? A grande maioria é de água doce. Aí vem um grande detalhe de novo da história. Coloquei embaixo, possui vacúolo pulsátil contrátil. Já que ela vive na água doce, né, obviamente, se a água é doce, a água tem menor quantidade de soluto. Obviamente, dentro dela, a quantidade de soluto é maior. Então, bem resumidinho, se a água é doce, é menos concentrada, hipotônica. Se a euglena tem mais soluto dentro dela, é mais concentrada, ela é hipertônica. Osmose, água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Quer dizer que a água entra na euglena constantemente. Ela começa a encher e poderia sofrer lise, ela poderia se romper. Você fala, Dato, mas não vai romper, porque a água tem parede celular. A euglena não tem. Pronto. A frase em provas. As algas possuem parede celular. Não são todas. Não são todas. Vamos de novo. Quando você fala parede celular que vegetais possuem, algas, nem todas, nem todas. E essa parede celular, que a maioria das algas possuem, é composta também de celulose quase sempre. Além de celulose, pode aparecer outras substâncias associadas, algumas já comentadas, como agar, a carragenina, carbonato de cálcio, que endurece, que petrifica as algas. As palavras são um pouco complicadas, né? O agar, a carragenina, o carbonato de cálcio, que vai impregnar com a parede de celulose de algumas algas. Eu acho que a nossa gravação cessou, de repente voltou. Mas vamos continuar, tá? Quer dizer que essas algas, elas ficam petrificadas. Como assim petrificadas? Elas têm, além da celulose da parede celular, carbonato de cálcio, ela tem a celulose, tem agar, tem carragenina, tem várias substâncias associadas, tá? Então, nem toda alga tem parede celular, beleza? Continuando. Quer dizer que esse vacúolo pulsátil ao contraste bombeia essa água para fora, para que a alga não sofra lise. Mas é claro que ela não vai sofrer lise, porque o vacúolo pulsátil ao contraste bombeia essa água para fora. Beleza? Então não tem parede, o vacúolo bombeia água para fora, não vai sofrer lise. Essa é a euglena. Muito pouco comum de vestibular, mas é interessante sim, tá? Próxima, dinoflagelados. Eu quero te chamar a atenção. Essa aula eu já gravei várias vezes. Mesmo com essa falinha, não sei qual foi o motivo, não sei se foi a energia elétrica, eu não vou gravar de novo de jeito nenhum. Essa aqui vai do jeito que ela vai estar para você. O que interessa é o conteúdo espetacular que o Daltinho está passando para você. Beleza? Os dinoflagelados são as antigas pirrófitas, que em alguns autores também falam ainda, pirrófitas ou pirrofícias, é a mesma coisa para a gente. Então, os dinoflagelados ou pirrófitas, para nós é a mesma coisa, tá?
Por que é dinoflagelado? Porque tem flagelo. Então, são algas unicelulares, microscópicas, com flagelos também. Quando você vê, é muito interessante essas algas. Os flagelos delas são flagelos que ficam escondidos dentro delas. São dois pequenos flagelozinhos que se encontram dentro dela, escondidinhos. Perceba que a euglena também tinha flagelo, né? Também tem. Só que no caso da euglena, escute, tem um flagelo longo, você percebeu agora, e um curtinho que nem dá para ver. Tá? Olha interessante, o flagelo da euglena, claro, locomoção, né? Como ela não tem parede, ela é mais flexível e isso auxilia na locomoção da euglena. Já no caso dos dinoflagelados, são dois flagelos pequenininhos que ficam escondidos dentro de um sulco, normalmente. Alguns flagelos são maiores, mas em geral, nos dinoflagelados, são dois flagelos pequenininhos escondidos numa reentrância da própria célula, que eu vou chamar de sulco, tá? Possuem flagelos em sulcos, tá? Detalhe, os dinoflagelados é uma grande variedade de espécies, mas tem muito dinoflagelado, tem muitos, e alguns deles muito interessantes. Essa noctiluca, durante a noite, o movimento das ondas força essas algas a liberarem uma tênue, uma luz bem fraquinha, uma luz meio esverdeada. E isso causa fenômenos noturnos incríveis. Você bater na internet aí, você vai adorar de ver as imagens. Chama bioluminescência. Então, devido à onda do mar, esse choque da onda, elas liberam uma espécie de luz esverdeada um pouco fraquinha, causando bioluminescência nesses dinoflagelados aí, muito bonito de se ver. Agora, o grande detalhe também dessas algas é que elas liberam toxinas. Vamos falar, tudo bem, liberar toxina, o que tem a ver isso? Tá, tudo bem, mas se essas algas se multiplicarem de uma forma excessiva, em grande quantidade, as toxinas liberadas por essas algas podem matar peixes da região ou até mesmo outros animais. Há um fenômeno chamado de maré vermelha. A maré vermelha seria uma multiplicação exagerada dessas algas e a água fica meio avermelhada, meio amarronada, tá? Não é sangue, de jeito nenhum, tá? Ninguém morreu ali, foi uma baleia. É a maré vermelha. A maré vermelha são algas dinoflagelados ou pirrofíceas ou pirrófitas em grande quantidade espalhadas na água, deixando a água meio amarronada, meio avermelhada, tá? Qual que é o grande prejuízo disso? Não libera toxinas? Não libera toxinas? Intoxicando a região, obviamente, mata peixes e outros animais. E, eventualmente, pode provocar intoxicação em seres humanos, sim. Você vê isso em prova, os seres humanos podem sofrer intoxicação, verdade, sim. É verdade. O mais comum são peixes, né? São seres mais simples que se vivem na região que podem morrer com essas toxinas aí. O que é que provoca a multiplicação dessas algas? Olha que show de pergunta. Em prova você vê assim, cite um motivo de se evitar que se jogue lixo nos mares, nos rios, nos lagos. Lembra de eutrofização? O lixo é matéria orgânica, são nutrientes. Mas para nós não é, mas para as algas sim. Então, os nutrientes presentes no lixo são aproveitados por essas algas dinoflageladas, que se multiplicam em grande quantidade, de forma exagerada, causando esse mecanismo de maré vermelha. Dessa aula de alga, praticamente inteira, maré vermelha é o nosso show para vestibular. Quando aparece, maré vermelha é o top de linha para aparecer em questões. Quase toda questão de alga, quando vem características de algas específicas, vem para você essa maré vermelha. Essa cor meio avermelhada, meio amarronada na água, então, em geral, é o acúmulo de dinoflagelados, mecanismo chamado de maré vermelha, beleza? E fechando a última ideia, esses dinoflagelados, como várias outras algas, podem se associar no mecanismo de endossimbiose com outros seres. O mais comum são corais. O dinoflagelado se associa com corais numa endossimbiose, numa associação onde ambos saem ganhando, um beneficia o outro ali. Normalmente são chamados de zooxantelas. Essa associação acontece também com diatomáceas, com as crisofícias, que eu vou separar diatomácea de crisofícia, né? Mas no caso do dinoflagelado, eles são chamados de zooxantelas, que são dinoflagelados, algas que se associam com corais. Inclusive, as cores de muitos corais se devem a essas algas zooxantelas, nem a cor do próprio coral. São as algas que se associam, dando essa coloração linda que o coral pode possuir em alguns casos, tá? Mas qual que é o benefício, Dalton? A zooxantela é uma alga, não é? Então, e o coral normalmente se alimenta de plâncton. Então, a zooxantela se associando ao coral, o coral é uma forma de abrigar a alga, oferece abrigo para ela, e ela oferece, na verdade, matéria orgânica para o coral. O coral, como se alimenta de plâncton, algumas regiões que o plâncton é mais escasso, tem uma menor quantidade de plâncton, a zooxantela fornece a matéria orgânica para o coral. Ok? Muito legal também. Diatomáceas. As diatomáceas, pouquíssima coisa para falar sobre elas em se tratando de vestibular. Mais uma vez, já foram chamadas de crisofícias ou crisófitas. E para alguns vestibulares ainda é a mesma coisa.
são unicelulares, você vai perceber que as características são muito semelhantes, e as diatomáceas não são todas, juntamente com as crisofícias, possuem uma parede celular dupla. Isso aqui é muito legal de explicar, me entenda. Eu vou até chegar mais pertinho de você para você entender esse mecanismo. Não vi muitas vezes em vestibular, já vi, não muitas, mas é um pouco complicado de entender. Ela tem duas paredes que são chamadas de carapaças. Por que carapaça? Porque essa parede, além de celulose, ela é impregnada de sílica, o que endurece a parede. Sílica é o mesmo componente usado na produção de vidros, tá? Então, você imagina a resistência dessa aula. Ela é muito dura, muito dura. E a crisofícia vai ser assim também. Vai ter sílica impregnada. Então, perceba que elas são muito semelhantes. Parede com celulose impregnada com sílica. A cor é muito parecida. Na diatomácea, é uma cor amarelada, esverdeada. Já a crisofícia, amarelada, marrom para amarelada. É muito semelhante. As duas são muito semelhantes. Por isso a confusão entre elas. E outras algas também, tá? Mas a diatomácea tem, então, a parede celular impregnada de sílica que endurece a parede dessa alga diatomácea, chamada popularmente de carapaça. Só que são duas, uma encaixada na outra. Só que uma é maior e a outra é menor. A outra é menor, ok? Então, o que vai acontecer com essas algas aqui? Na reprodução assexuada, essas carapaças se separam, uma maior e uma outra menor. E em complemento a essas carapaças, claro, surge uma outra carapaça, que ela tem duas, mas sempre surge uma menor. Então, essa carapaça maior origina uma carapaça menor. E essa menor, outra ainda menor. Reprodução assexuada, divide-se em duas. Essa menor em outra menor. Essa menor em outra menor ainda. Uai, Dalton, ela vai sumir, vai desaparecer? Não vai. Isso é que é o bonito da história. Então, a reprodução assexuada em diatomáceas é muito interessante. Ela tem duas paredes celulares, parede celular dupla, que são chamadas de carapaças. Uma maior e uma outra menor em complemento à maior. Na reprodução assexuada, elas se separam. Essa maior origina uma menor e essa menor outra ainda menor. E assim vai de forma sucessiva. Aí você pensa, ela vai desaparecer. Meu Deus, não vai. Ela não vai desaparecer. Chega um certo ponto que essa menor para com a reprodução assexuada, realiza sexuada, gerando vários descendentes. Esses descendentes, primeiro, crescem para voltar a repetir a reprodução assexuada, que aumenta de forma enormemente o número de indivíduos. Então, primeiro faz a sexuada, carapaças sempre menores, vai reduzindo o tamanho dela, chega um certo momento que ela para de fazer a reprodução assexuada, realiza sexuada, gera descendentes, ela cresce e volta a fazer a reprodução assexuada. Legal? Beleza? Então, isso seria essa carapaça dupla das diatomáceas. E essa carapaça dupla, ela é tão resistente, eu falei que ela é formada de sílica, né? Eu coloquei redução de linhares, percebeu? Que ela tem formatos geométricos diferentes, ela é muito bonita. Olha a configuração de tamanhos, de cores que essas algas possuem. As cores são pigmentos variados que vão se alternando junto com a clorofila, né? A grande jogada também para decorar, para entender, fazem parte do fitoplâncton. Aliás, me entenda, quando eu falo em fitoplâncton, são as unicelulares, tá? Seriam a euglena. A euglena faz parte do plâncton, mas não é a principal, mas principalmente é o dinoflagelado, a diatomácea e as crisófitas. Essas três são as principais que fazem parte do plâncton, que é o fitoplâncton, né? Em suspensão nos mares, nos grandes rios, grandes lagos. Então, principalmente o dinoflagelado, que é a pirrófita da maré vermelha, a diatomácea, essa carapaça dupla, e a próxima, que é a crisófita ou crisofícias, são as principais que compõem o plâncton, tá? Agora, muito legal também de entender isso aqui, que eu já vi muito em prova, é o fato de, ao longo de milhares de anos, essas carapaças dessas diatomáceas ficarem impregnadas no fundo marinho. E, ao longo de milhares de anos, essas carapaças foram se impregnando ali, formando camadas rochosas compactas. E é tão duro isso, as camadas rochosas compactas foram utilizadas, e são até hoje em alguns locais, como material de construção, sempre associado quase a cal, tá? E até hoje você vê obras antigas aí que foram realizadas com essas diatomáceas. Improvem assim, terra das ou de diatomáceas ou diatomitos. Material para de construção associado a cal. Aquedutos de Roma, portos de Alexandria, canal de Suez. Essas obras da antiguidade que até hoje resistem aí, são feitas de terra, de diatomáceas ou diatomito. Beleza? Última alga principal para fecharmos a parte 1 de algas crisófitas ou crisofícias. Primeiro, a divergência. A divergência. Crisófita ou crisofícia tem duas divergências
de acordo com o autor que você analisa. Como assim divergência? A maior divergência. Foram colocadas junto com diatomáceas durante muitos anos. E também alguns autores confundem com feofícias, que são algas pardas ou marrons. Não, mas por que isso, Dalton? É a cor. A diatomácea é um marrom esverdeado. É um marrom esverdeado. A feofícia, que é multicelular, ela é marrom. A crisofícia, é um marrom amarelado, o que dá o nome para ela de algas douradas. Então tem muita divergência. Então a crisofícia, em geral, é chamada de alga dourada, devido à pigmentação que ela possui, mas tem muita divergência em volta delas, tá? Então por que alga dourada? Devido ao pigmento que dá a cor meio marrom amarelada que ela possui. Na verdade, é a fucoxantina, quando aparece fucoxantina. Você percebeu que o pigmento é um dos fatores de classificação das algas? Vermelha, dourada, parda, verde, assim vai. A pigmentação é um dos fatores que nós usamos para classificar as algas. A cor alga dourada se deve, então, a um pigmento, principalmente fucoxantina, que essas algas unicelulares possuem, que dá a cor amarelo, marrom amarelada que elas possuem, e tem muita divergência. São flageladas também, podem formar colônias, o pigmento está aí, só que algumas, diferentes da diatomácea geral, que tem parede dupla, algumas aqui não têm parede celular, tá? E elas são muito bonitas. Essa cor marrom amarelada que elas possuem dá a cor realmente dourada, muito linda que elas possuem. Algumas provas, inclusive, elas são chamadas de algas arco-íris. Não é? Tem várias cores, não. Essa cor meio brilhante, essa cor meio dourada que elas possuem. Beleza? Fechamos a primeira parte de algas, não foi tão difícil assim. Daltinho deu aquela manuseada, aquela flexibilizada no conteúdo e deixou para você bonitinho. Na segunda parte da aula, há algas multicelulares dessa aula, mais a reprodução, que realmente é uma coisa meio trash, a reprodução de algas, mas também não é tão comum assim. Um abraço para você, bom estudo, até a próxima aula. Dúvidas, estou à disposição de vocês, faça os exercícios. Beijo, Daltinho. Tchau, tudo de bom. Felicidades.